Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo de número 6. Nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo do número 22 do Evangelho de João, capítulo de número 6. Estamos às vésperas do Natal, um Natal incomum durante o último século, talvez. Um Natal difícil para muitos, um Natal até mesmo de luto, de dor, de aflição, de angústia. Mas é um momento onde nós nos lembramos da obra de Cristo, embora temos uma plena consciência de que em nenhum momento da Bíblia o próprio Jesus nos disse ou enfatizou que deveríamos celebrar o Natal, celebrar o seu nascimento, mas sim a sua morte e a sua ressurreição, tanto que fazemos isso uma vez ao mês, quando celebramos a ceia. Nós celebramos a maior festa da igreja, que é a comunhão do partir do pão. Essa é a maior festa da igreja, é a maior celebração da igreja, é a ceia do Senhor. Mas por uma questão de tradição, celebramos, nos reunimos como família, temos esse momento de comunhão e geralmente é uma comunhão familiar. Então gostamos desse momento, gostamos de reunir a família, gostamos de reunir as pessoas, e é bom estar reunido com quem amamos. Mas esse Natal, esse final de ano, é talvez o mais diferencial até aqui. A gente não sabe como vai ser o do ano que vem, mas até aqui tem sido um diferencial daquilo que se pensamos de Natal e de Ano Novo. E diante desse Natal, eu gostaria de ministrar essa palavra e perguntar a você que está aqui, você que nos assiste por essa palavra na live: Jesus tem sido compreendido? Você realmente compreendeu quem é Jesus? Você realmente entendeu qual é a obra de Cristo sobre a sua vida? Vamos então ao que diz o texto e a palavra de Deus. Amém? Versículo de número 22. No dia seguinte, isto é, após Jesus multiplicar os pães e caminhar sobre o mar, as pessoas ficaram do outro lado do mar, viram que ali não havia senão um barco e Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sós. Entretanto, outros barcos chegaram de Tiberíades, próximo do lugar onde o povo havia comido pão, após o Senhor haver dado graças. Quando as pessoas da multidão perceberam que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, entraram em seus barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Preste atenção no que Jesus disse a partir daqui. Jesus respondeu a eles assim: em verdade vos afirmo, vós me buscais, não porque vistes os sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará. Pois Deus, o Pai, colocou o seu selo sobre ele. Então eles questionaram a Jesus:
que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhes assegurou, ou asseverou: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Preste atenção, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Será que você tem compreendido qual é a obra de Deus? Será que você tem compreendido qual é a obra de Cristo? Qual é a obra da cruz? Fique com a sua Bíblia aberta, nós vamos ler alguns outros textos. Jesus, nesse momento, ele está sendo questionado pela multidão que o aguardava, que foi até ele, e perguntaram: Senhor, como você chegou aqui? Eles não viram como Jesus tinha atravessado o mar de forma sobrenatural com os discípulos no meio da tempestade. Jesus caminhou sobre as águas, Pedro andou com ele. E Jesus havia impelido os seus discípulos a passarem para o outro lado. E impeliu no sentido de forçou, instou: vai, vocês têm que ir, e Jesus também vai. E a multidão estava atrás de Jesus, afinal de contas, Jesus tinha feito um grande milagre de multiplicação de pães e de peixe. E quando eles perguntam para Jesus, Jesus logo percebeu a intenção do porquê eles estavam buscando a Jesus. E Jesus falou assim: olha, a verdade é que vocês estão me buscando não é porque vocês viram os sinais, mas vocês estão me buscando porque comeram pão e porque vocês estão fartos agora. Eu volto a perguntar: a obra de Cristo, a obra da cruz, foi compreendida? A verdade é que hoje as pessoas ainda estão buscando a Cristo, não por aquilo que Ele é, não pela obra que Deus fez, de que nós devemos crer naquele que foi enviado, isso é Cristo. Mas as pessoas ainda estão à procura de Jesus, porque elas querem apenas fartar a sua alma. Mas não é fartar a sua alma de bênçãos espirituais. Tem de dividir que é difícil pregar aqui, né? Tem de misericórdia, Deus, essa vida. Mas vamos lá. A verdade é que as pessoas estão procurando a Cristo não por aquilo que Ele é, não pela obra que Deus fez e realizou através do seu Filho na cruz, mas por aquilo que Ele realizou, por aquilo que Ele deu. Ou seja, as pessoas ainda estão à procura de que sua alma sejam fartas, não do alimento espiritual, mas por aquilo que a sua alma pode se fartar aqui. Mas por aquilo que a sua alma pode se deleitar aqui nessa terra. As pessoas estão procurando Cristo, porque elas querem prosperidade, fartar a sua alma de prosperidade, de dinheiro, de riqueza, de carro, de conforto. As pessoas estão procurando Cristo porque eles estão querendo que Jesus farte a alma delas sedenta de relacionamentos, de paixões, de desejos, de que possa ser provido para elas um relacionamento que ela tenha dito como saudável ou satisfatório. Ou seja, as pessoas estão procurando e trabalhando não para receber um alimento que seja espiritual e eterno, mas por aquilo que é temporal, e estão confundindo a obra de Cristo. As pessoas não estão procurando Deus, não estão entendendo a obra de Cristo por aquilo que Ele realizou na cruz, mas por aquilo que Ele pode fazer aqui. Tanto que o apóstolo Paulo, em um dos seus textos de 1 Coríntios 15, 19,
um texto fantástico que me chama a atenção. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo estava escrevendo para a igreja em Corinto. E o que ele quis dizer? Ser o mais miserável de todos os homens. Olha, quem é aquele que está na condição de miséria, senão aquele do qual não foi alcançado pela graça de Deus? Então Paulo faz uma comparação que os crentes que estão esperando por um alimento satisfatório aqui e não eterno, está numa condição pior do que aquele que é miserável, ou seja, daquele que está sem a graça de Deus sobre a tua vida. Muitos cristãos estão trabalhando não pelo alimento que é imperecível, por alimento que é eterno, mas estão trabalhando pelo alimento que se perde, pela comida que perece, pela comida que é desse tempo. Estão preocupados com o conforto, com o dinheiro. Estão preocupados de fazer as coisas através de um interesse de receber bênçãos materiais e não espirituais. Olha que interessante que eles questionaram então a Jesus: o que faremos para realizar as obras de Deus? Tem muita gente hoje procurando igrejas, profetas, pregadores, para saber qual é a obra que se deve fazer. De qual propósito? De agradar e glorificar a Deus? De glorificar a glória de Deus? De exaltar a pessoa de Deus? Não. Qual era o conceito que se tinha naquela época? O conceito daquela época era que uma divindade satisfeita, ela promove as suas benesses. Uma divindade irada traz juízo. Então as pessoas estavam mais preocupadas em fazer algo para agradar a Deus, porque elas queriam receber algo de Deus. Não porque amavam a Deus, não porque o coração estava em como glorificar e exaltar a Deus, mas estavam querendo fazer a obra de Deus, porque estavam esperando as bênçãos terrenas de Deus. Os judeus não estavam aguardando um Messias que queria lhes libertar do pecado. Eles estavam aguardando um Messias, tanto que eles ficaram equivocados, eles não entenderam a missão de Jesus. E por não entender aquilo que Cristo veio fazer, e eu vou explicar aqui o porquê dele ter sido crucificado, o porquê que ele foi perseguido, e nós também seremos, por causa da verdade, que muitos não estão compreendendo hoje. Então, eles aguardavam um Messias que iria lhes libertar de Roma, eles aguardavam um Messias político, um Messias que iria mudar a realidade social, a realidade política, né? A condição de status deles, que iria ajudá-los a ter então novamente a fartura, as benesses. Mas eles não entenderam qual era a obra de Cristo. Não obstante do que era aquela época com a de hoje, talvez a gente esteja igual, semelhante ou pior do que aquela época, as pessoas estavam interessadas naquilo que a obra de Deus pudesse lhe proporcionar, e não aquilo que ela poderia proporcionar para a glória de Deus. E Jesus ele falou assim: olha, a obra de Deus é esta, que creia naquele que foi por ele, o Pai, enviado, ou seja, que creiam em Cristo, que creiam na sua obra, que creiam no seu sacrifício, que creiam na suficiência da pessoa e a obra de Cristo Jesus, bem como da sua verdade e a sua palavra. Mas Jesus ele não foi compreendido. Se você continuar lendo o texto de João capítulo 6, ele vai falar que ele é o pão do céu. O pão que desce do céu, que dá vida ao mundo. As pessoas te idam até Jesus por causa de quê? Por causa de pão, por causa de comida e por causa de bebida. Jesus falou assim: olha, eu não estou aqui para trazer alimento material, eu estou aqui para trazer alimento espiritual.
eu sou o pão que desceu do céu, que dá vida ao mundo. E aí Jesus fala que era necessário, né, que comer da sua carne, beber do seu sangue. E aí virou uma confusão naquela época, eles ficaram, como é que o negócio é esse? Como é que é esse negócio de comer, né, a carne, esse homem está doido? Canibalismo, eles ficaram escandalizados com a mensagem de Jesus. Como pode este homem dar-nos de comer da sua própria carne? Versículo 52. E Jesus ele vai responder: em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tereis vida dentro de vós. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive e me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu, de modo algum comparável ao maná, comido por vossos pais, que agora estão mortos. Agora aquele que comer deste pão viverá para sempre. Jesus estava ali fazendo uma analogia do seu sacrifício. Não era o comer da sua carne, beber do seu sangue de forma literal, mas era uma figura do sacrifício que ele haveria de fazer. E aí Jesus faz um discurso duríssimo. Os seus discípulos devem ter ficado preocupados nessa hora, afinal de contas, nesse momento, Jesus derruba toda a popularidade que ele tinha. Jesus não estava preocupado com popularidade. Jesus não estava preocupado em ser aceito, em ser querido. Jesus não estava preocupado com isso. Jesus estava preocupado e focado em fazer a obra do Pai. Tanto que Pedro, quando Jesus fala que ele ia para a cruz, que ele ia morrer, não, Jesus, de maneira alguma isso te acontecerá. Jesus repreende a Pedro e fala assim: arreda-te, Satanás. Olha só o que diz os versículos 60 e 61. Portanto, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem isso, disseram: dura é essa declaração. Quem poderá compreendê-la ou quem poderá suportá-la? Quando Jesus, em seu íntimo, percebeu em seu íntimo que seus discípulos estavam murmurando por causa das suas palavras, inquiriu-os: isso vos escandaliza? Isso traz confusão para vocês? Depois Jesus ainda vai falar assim, olha, versículo 67, e vós também, não querem ir embora? Aí Pedro então diz, né, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Preste atenção, porque eles não compreenderam que Jesus estava falando uma verdade que esclarece. Mas a mente deles estava obscurecida, não pela verdade das coisas espirituais e eternas, mas preocupado com as coisas que são terrenas. Tem muita gente que não entendeu que a obra de Cristo é crer que Ele foi enviado para perdoar o homem dos seus pecados, para transformar o homem do coração pecaminoso, para trazer a eles a liberdade através da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí vamos voltar lá num dos primeiros discursos de Jesus em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 34, 35 e 36. Ele diz assim: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. O que é espada? Em Efésios capítulo 5 vai falar sobre a armadura de Deus, fala que a Bíblia, a palavra,
é a espada do Espírito. A verdade é a espada. A espada que divide juntas e medulas. Pois eu vim para ser motivo de discórdia entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria família. Ora, por que Jesus estava falando isso? Se a família é um projeto de Deus e não é propósito de Deus separar a família. Mas Jesus estava falando aqui que a verdade traria divisão no meio das pessoas. Para a gente entender isso, é só a gente fazer uma analogia do problema sociopolítico que nós vivemos hoje. Tem gente que nesse Natal, e de repente desde o Natal do ano passado, está sem se falar com pessoas da mesma família por causa de discussão política entre direita e esquerda, uma política polarizada no nosso país. Cada um achando que está dentro da sua verdade. E aí, se uma questão política é capaz de dividir pessoas, e a verdade de Deus? E a verdade que confronta o pecado? E a verdade que põe o dedo na ferida daquele que precisa ser confrontado com seus pecados e entender que ele precisa de arrependimento. E arrependimento envolve tomada de decisão, mudança de atitude. Mas as pessoas não querem largar os seus pecados. Vamos lembrar daquele momento que Jesus entra no templo. Havia cambistas dentro do templo. Qual era o problema lá no templo que estavam vendendo as coisas? Os sacerdotes começaram a franquear. Presta atenção se é diferente hoje. Começaram a franquear o que era oferta aceitável. Todo mundo tinha que levar lá uma oferta de excelência. Tinha que levar um cordeiro. Aí chegava lá o sacerdote e falava assim, não, esse cordeiro não serve, tem que ser outro melhor. Eu tenho outro aqui que é melhor, mas para você levar esse outro, você tem que pagar uma taxa. Só que aquele que ele estava vendendo para Carol era o cordeiro que o Eusébio tinha levado, que ele já tinha feito negócio daquele que o Adriano já tinha levado. Então não é que a oferta era ruim. Ele estava fazendo uma indulgência daquelas ofertas, daquele sacrifício. E fizeram da casa do Senhor casa de comércio. O que está acontecendo hoje? Os pastores estão, não todos, mas grande parte dos pastores não estão trabalhando mais pelo alimento que é eterno, mas pelo alimento que perece. Não estão entendendo a obra de Cristo, não estão entendendo o que Cristo fez na cruz, estão franqueando o sacrifício de Cristo na cruz, criando uma série de indulgência para que as pessoas possam alcançar alguma bênção material e espiritual através de algum tipo de dízimo ou algum tipo de oferta. Preste atenção. Eu entendo que o dízimo e oferta, ele traz bênção para a nossa vida, quando nós fazemos isso de coração alegre, voluntário e amando e glorificando a Deus. Outro dia eu assisti uma palavra, e eu acho que eu comentei aqui, de um determinado pregador, que começou a usar uma base do Antigo Testamento para trazer um tipo de remissão através de um tipo de oferta para os dias de hoje. Estão anulando o sacrifício de Cristo e a supremacia de Cristo. Estão entendendo a obra de Cristo? Não.
Jesus lhes assegurou: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que por ele foi enviado. Eu preciso crer, entender que Jesus é o pão da vida, é Ele que me dá vida, é Ele que me transforma, é Ele que dá tudo quanto eu preciso e necessito, é Ele que me supre, é Ele que opera todas as coisas, é Ele que transforma todas as coisas, é Ele que reconciliou todas as coisas no céu e na terra, é Ele que anulou toda a obra do pecado, é Ele que anulou toda a obra das trevas. E se Ele anulou pelo seu sacrifício, se Ele nos rasgou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, como está lá em Colossenses capítulo de número 1, e se nele temos a plena redenção do sangue, o perdão dos pecados, aí eu volto à pergunta: o que faremos para realizar a obra de Deus? Se Cristo fez todas essas coisas, o que mais eu preciso fazer para alcançar alguma bênção espiritual, se não crer única e exclusivamente no que Cristo fez por mim na cruz? Cristo não veio para dar prosperidade, Cristo não veio para fazer ninguém ficar rico, Cristo não veio para deixar ninguém confortável, Cristo não veio para sair curando a reveria. Cristo cura, sim. Cristo pode prosperar? Sim. A palavra de Deus fala que o Senhor pode fartar a alma de bens? Sim. Mas esse não é o propósito. O propósito de Jesus na cruz é salvar o homem dos seus pecados. Então vamos celebrar o Natal? Vamos lembrar de Cristo, mas vamos lembrar do seu sacrifício, vamos lembrar do que Ele fez na cruz do Calvário, para anular o escrito de dívida que era contra nós. Colossenses fala isso. Ele cancelou o que era o escrito de dívida, ou seja, toda a dívida, toda a sentença, toda a culpa, todo o jugo, todo o peso de pecado e consequência de pecado. Se Cristo veio para rasgar a nossa dívida, então eu preciso tão somente confiar que Ele, e somente Ele, Cristo, somente Cristo, é poderoso para me perdoar, para me purificar, para me santificar. E que eu não preciso de nada mais do que Cristo e Cristo somente. Mas muitas pessoas hoje estão se enredando por falsos ensinos, por práticas que só trazem difamação contra o caminho da verdade. É só a gente ler Pedro, 2 Pedro capítulo 2, que fala sobre os falsos ensinos. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão falsos ensinos e práticas libertinas. Por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. A igreja hoje está sendo enxovalhada, está sendo envergonhada. Por causa do quê? Por causa da difamação contra o ensino da verdade. Porque, olha só o versículo 3 de 2 Pedro capítulo 2. Movidos por sorte da ganância, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Todavia a sua condenação, desde há muito tempo, paira sobre eles, e sua destruição está em processo. E se Deus não poupou anjos que pecaram e lançou no inferno, quanto mais o fará nesse tempo. É só a gente ler a Bíblia e entender aquilo que Cristo deixou revelado, qual é o ensino verdadeiro dos apóstolos.
O que nós temos que de fato entender, ora, o seu divino poder, 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude, dos quais nos outorgou suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-os da corrupção das paixões que há no mundo. Se você ler, você vai entender que o Senhor nos concedeu pelo seu divino poder tudo que nós precisamos. Temos nós o penhor do Espírito. A Bíblia fala que somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Preste atenção, irmão. Você que vive em Cristo e a sua palavra, você é selado pelo Espírito, você é selado pela palavra da verdade. Você não precisa nem ficar com medo e preocupado com marca da besta. Se você manter o selo do Espírito, para de ficar preocupado com isso. Quando Jesus fala assim, pensa que eu vim trazer paz, não vim trazer espada. Por quê? Porque a verdade liberta, mas a verdade também confronta. Qual vai ser o divisor de águas da igreja, do século e da era que se aproxima, do homem da iniquidade que logo virá? É o quê? Vão distorcer a verdade. Mas se você permanecer firme na verdade da palavra de Deus, você vai suportar todas as coisas. Por que as pessoas não poderão comprar, não poderão vender, não poderão comer, não poderão fazer outra coisa? Porque seremos perseguidos por causa da verdade. Só por causa da verdade. Por que se os dias não fossem abreviados, até mesmo os eleitos iriam se perder? Porque ao multiplicar da iniquidade, o amor se esfriaria, a verdade será maculada e até os eleitos serão enganados. Sabe o que vai acontecer na grande apostasia? As pessoas vão esfriar da sua fé por causa de luta, por causa de dificuldade, por causa de adversidade, por causa de tribulação. Nós estamos passando um tempo difícil, a pandemia está aí. Mas qual a verdade de Deus para nós? Não temas. Você já recebeu tudo que você tem e precisa para que você tenha a vida e a vida eterna. Nós não temos que temer a morte. Não é que nós queremos morrer. Vamos zelar, vamos cuidar, vamos tomar todos os cuidados e medidas necessárias. Vamos evitar o contato entre muitas pessoas. Vamos fazer a nossa parte. Mas o que vai destruir é quando a verdade da palavra de Deus for maculada, e já está sendo maculada. As pessoas estão amando mais a mentira, a injustiça, do que a verdade e do que a justiça. O que faremos para realizar as obras de Deus? O que faremos para ser mais abençoados? O que faremos para receber mais de Deus? O que faremos para ter mais prosperidade? O que faremos para ser mais abençoados? O que faremos para ser mais espirituais? O que faremos para ter uma porção maior do Espírito? O que faremos para receber algo novo de Deus? Nada, eu já tenho tudo. Eu tenho Cristo, eu tenho o selo do Espírito Santo. E esse Espírito, ele me renova de glória em glória. O que é ser renovado de glória em glória? É ser transformado, é ser lapidado, é ser confrontado nos meus próprios pecados e levado a uma vida de arrependimento e santificação. Agora, Jesus não está sendo compreendido até hoje. Naquela época, Jesus não foi compreendido. E ele foi perseguido por causa de quê? Porque ele pregou a verdade. Pregar a verdade traz um alto custo, mas é a melhor coisa. Vou dizer uma coisa, irmãos, isso às vezes me gera um grande conflito. Me gera muito temor. Mas precisamos pregar a verdade. Jesus foi perseguido e levado para a cruz porque ele pregou a verdade. Ele confrontou os homens nos seus
pecados. E toda vez que nós pregamos a verdade, confrontamos os homens dos seus pecados, nós não vamos agradar todos. Nós não seremos amados por todos. Talvez, pela hipocrisia e arrogância de alguns, seremos até humilhados, enxovalhados, seremos discordados, falarão coisas contrárias, tentarão nos dissuadir, tentarão colocar outras pessoas contra nós. Sim, por causa de quê? Por causa da verdade. Será que temos compreendido de fato a obra de Cristo? Será que temos entendido o que realmente o Senhor Jesus fez por nós? Será que temos trabalhado pelo alimento que não se perde? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo será acrescentado. Não ajuntai riquezas na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajuntai tesouros no céu. Enquanto o homem está olhando para a vida aqui, ele está perdendo o céu. Mas o dia que o homem perder a visão das coisas daqui, quando ele se preocupar em buscar as coisas do alto, e não está mais preocupado com as coisas dessa vida, então ele estará no caminho certo. Se você ler esse texto de João capítulo 6, e entender a narrativa bíblica, você vai ver porque Jesus foi incompreendido. Por que aquele discurso foi tão escandalizador? Porque Jesus começou a os confrontar com uma verdade que eles não poderiam suportar. E se pregarmos a verdade hoje, e temos que fazer isso, seminaristas que aqui estão, homens e mulheres de Deus que pregam a palavra de Deus, preguem a verdade, somente o que a palavra de Deus nos ensina. O apóstolo Paulo falou em Timóteo que nos últimos dias as pessoas iriam procurar o quê? Falsos mestres, que contassem fábulas, lendas, porque sentindo comichão nos ouvidos, iriam procurar falsos mestres, por causa do quê? Daquilo que agrada ao próprio coração. Cristo não está sendo compreendido ainda hoje. A obra de Deus, o sacrifício de Cristo, é tão simples, tão profundo. A única coisa que eu e você precisamos é nos arrepender dos nossos pecados. Em 1 João capítulo 1, versículo 9 diz o quê? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Talvez você possa me perguntar assim, pastor, mas por que algumas coisas ainda na minha vida estão erradas? Só existe uma resposta. Talvez você ainda não tenha se arrependido de todos os seus pecados. Talvez você ainda esteja colhendo o fruto dos seus pecados. Talvez você ainda não perceba que existem determinados pecados da sua vida que ainda estão comprometendo a sua vida aqui. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Conversávamos isso outro dia, né, Eusébio? Somos responsáveis por nossas escolhas. Somos responsáveis pelos nossos próprios pecados e nós devemos então o quê? Nos arrepender, nos santificar e buscar mais e mais de Deus. Por que os relacionamentos estão em crise? Porque existem pecados que estão comprometendo os relacionamentos. Ora, um é mais egoísta do que o outro, ora, um é mais vaidoso do que o outro, ora, um é mais arrogante do que o outro, ora, um é mais prepotente do que o outro, ora, um é mais cheio de justiça própria do que o outro, mais ira do que o outro. E não se entende, não se doa, não se ama, não se entrega, não se arrepende. A obra de Cristo está sendo compreendida. Um viver santo está sendo compreendido à luz das Escrituras. Um amor genuíno a Deus, a sua obra, a sua palavra, está sendo de fato compreendida. Temos amado a Deus, temos buscado a Deus para glorificá-lo, a exaltá-lo, ou ainda estamos buscando a Deus, como disse Jesus. Buscais não porque vistes os sinais, mas porque comestes pão e vos fartastes.
Há muito cristão que está procurando Cristo por causa do pão e porque quer fartar a sua alma de bens aqui na terra e não de bênçãos eternas e espirituais. O dia do Senhor se aproxima. Vivemos dias difíceis. A minha palavra para você é: entenda o que Cristo fez na cruz do Calvário por você. Busque a Deus, se arrependa dos seus pecados, santifique a sua vida. Nós vamos virar o ano. O ano que vem é o ano do avivamento. E avivamento. O que é avivamento? Uma volta real e integral às Escrituras. A verdade da palavra. E quando nos voltamos para as Escrituras, pela verdade da palavra, somos conduzidos a uma vida de arrependimento. E uma vida de arrependimento, ela naturalmente, ela me conduz a uma vida que ama verdadeiramente a Deus e que está disposta a lançar mão de fora de todos os ídolos, de todos os pães que nos farta aqui na terra, para nos fartar de uma vida abençoada e próspera espiritualmente. Viveremos um avivamento quando houver arrependimento de pecados. Quando as pessoas buscarem a Deus, não porque o que elas querem receber aqui, mas porque elas querem que a sua alma tenha o perdão dos pecados e seja restaurada, redimida e transformada. Possamos compreender a obra de Cristo, o sacrifício de Jesus, o perdão dos pecados, o selo do Espírito, a verdade santa da palavra, e nos permitir ser confrontados, ainda que nos doa, irmãos. Ainda que tenha perseguição, porque quando pregamos a verdade, sabe o que acontece, como aconteceu com os fariseus daquela época? Jesus muitas vezes falou que os fariseus eram o quê? Hipócritas. E a hipocrisia dos fariseus fez o quê? Que eles destilassem ódio e morte por Jesus. Você pode até não ser amado pelos homens. Você pode até ser rechaçado pelos homens. Mas o que importa é você obedecer a Deus do que obedecer a homens. O que importa é você agradar a Deus do que agradar os homens. O que importa é você amar mais a Deus do que amar os homens. Nosso coração precisa estar voltado em agradar a Deus, em como agradar a Deus, em como glorificar a Deus, em como exaltar ao Senhor, a sua obra, o seu sacrifício. E estar na casa do Senhor, estar na igreja do Senhor, é um prazer de adorar e glorificar aquele que me perdoou dos meus pecados, que me salvou. E como consequência, eu até posso, por alguma ocasião, em algum momento, desfrutar de alguma bênção aqui. Porque Deus é gracioso, Deus é misericordioso, Deus é bondoso e Ele gosta de abençoar os seus filhos. Mas nós não estamos aqui atrás de bênção, estamos aqui unicamente atrás do Senhor e Salvador da nossa alma. É claro que Deus vai nos abençoar. Eu tenho muitos testemunhos da bênção, do cuidado e da provisão de Deus sobre a minha vida. Como eu sou grato a Deus por todo o cuidado que o Senhor tem derramado sobre a minha vida e sobre a minha casa. Mas ainda que Ele não o fizesse, como disse o profeta Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos currais não haja gado, eu todavia me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Quem são esses? Os que compreenderam a verdade do Evangelho, a verdade da obra de Jesus. Porque aqueles que estão se iludindo e não encarando a verdade, são aqueles que estão indo atrás de Jesus só para comer pão e fartar a sua alma aqui. Mas aqueles que entenderam a obra de Cristo, ainda que falte o pão, ainda que não tenham com que se fartar e deleitar aqui nessa terra, todavia nos alegraremos e nos exaltaremos no Deus da nossa salvação. A obra de Cristo é obra de salvação.
não é obra de prosperidade. A obra de Cristo é obra de perdão, de arrependimento, de transformação, de desfazer as obras do maligno na vida das pessoas, através do arrependimento, através da confissão de pecados, através de uma vida de oração, uma vida de confrontação com a verdade, com a palavra das Sagradas Escrituras.